Então eu vou fazer uma introdução breve aqui sobre a temática, depois a Andréia vai explanar um pouco, porque ela faz parte da coordenação dessa nova lista. Eu sou Paulo Braga, também sou professor do Departamento de Botânica e faço parte do INGAP, né? E a gente está nessa luta aí. E assim, nós fizemos parte da coordenação junto do grupo coordenador da lista das duas de 2002 e a atual, né? Eu vou dar umas perguntadas para vocês aí, como é que é essas coisas, qual é o entendimento de muitos de vocês em relação a isso, porque eu considero que essa temática das espécies ameaçadas, acho que muitos de vocês devem concordar comigo, ela é uma temática negligenciada pelas atividades econômicas, pelos governos, e às vezes não só negligenciada, como combatida, não de uma maneira explícita, né? Está sendo combatida de outra maneira. Mas eu creio que nós temos uma legislação, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Que a gente desconhece e que é uma legislação bastante protetiva em relação a esse tema. A Constituição Federal, ela dá um destaque no artigo 225 da Constituição. Aquela Constituição ela tem aspectos bem importantes do ponto de vista socioambiental. E então a questão das espécies ameaçadas ela tem sim um destaque na Constituição Federal e em algumas outras legislações, né? E, bom, depois a Andréia vai fazer um histórico sobre esse processo, né? E então a ideia hoje é a gente fazer uma explanação de todo esse processo que redundou na lista da flora ameaçada, que ela também vem em paralelo com a lista da fauna, né, de 2014. Uma luta bastante difícil, se não fosse o Ministério Público estar envolvido, essas listas elas não seriam publicadas, né? E a gente está querendo iniciar uma cobrança muito grande de parte do governo em relação a essa temática, porque em 2018 vai completar 4 anos, em dezembro de 2018 vai completar 4 anos da lista atual e pelo decreto 52.109 de 2014, essa lista tem que ser atualizada a cada 4 anos. E para isso, o governo tem que tomar algumas atitudes até urgentes, até no decreto diz, tomar medidas urgentes em relação a esse tema. Passou 2 anos e meio, a gente não vê essas atitudes serem tomadas, né? Então, por outro lado, a gente não sabe cobrar. Então, a sociedade, por isso que eu comento muito com os alunos lá na biologia, né? Como é importante a gente se apropriar das políticas públicas ligadas à legislação. Claro que a gente está vivendo esse momento absurdo, né, de perdas, de saques aos direitos, mas, de certa maneira, a gente se deu conta muito tarde de muitos desses direitos e que a gente tem, sim, que lutar até o fim, até no sentido de que, mesmo que a gente não concorde com esse modelo de representação democrática, muitos de nós que participou, que votou, não sabe, nem se lembra do nome dos deputados, né? Vou falar em geral, não tanto aqui, mas grande parte da população que votou nessas pessoas que votaram na extinção da Fundação Zootânica, as pessoas nem se interessam por saber. Então acho que nós estamos levando na cabeça, quem sabe até aprendamos em relação a isso. Eu quero ver se termino de falar assim, mas eu acho que é muito importante a gente ter claro que a gente está vivendo um momento mundial, né, de uma crise ecológica cada vez maior, né? Se fala muito em crise na mídia, ela fala só no ponto de vista da crise chamada econômica, que na realidade eu até, digamos assim, vou muito no que o Sebastião Pinheiro fala, que a gente não vive uma economia, a gente vive uma área da crematística, né, que Aristóteles já tinha falado. O que é a crematística? Ela lida com a questão do dinheiro, do valor do dinheiro, do valor de troca e não do
valor em si, do uso dos produtos, enfim. Quer dizer, a economia que a gente vive é uma economia altamente artificial, que ela não contabiliza o que é extraído da natureza, né, dos recursos naturais, e ela não contabiliza os resultados derivados da poluição também. E a situação climática, por exemplo, é um tema bastante grave que a gente está vendo aí, né? Nós tivemos nesse milênio os 15 anos mais quentes, ou talvez 16 anos mais quentes já registrados. 2016 foi o ano em que a temperatura da atmosfera do planeta chegou em níveis mais elevados. 1,2 graus. Isso, a questão da acidificação dos oceanos e a perda da biodiversidade, pessoal, é uma questão que nós temos que estar atentos a ela. Né? Então, até tem temas aí que eu quero tratar com vocês, porque a gente até comentei hoje com o pessoal da biologia. Dia 22 de maio é o dia da biodiversidade. 22 de maio é uma segunda-feira. A gente pode até lá tentar desenvolver, resgatar campanhas, cobranças em relação a algumas coisas. Por exemplo, vocês volta e meia escutam os dados de desmatamento da Amazônia, né? Volta e meia sai, o Amazon, ou INPE, ou SOS Mata Atlântica, volta e meia eles estão dando esses dados. E a questão do bioma Pampa, por exemplo, por que eles não dão os resultados da conversão ou da evolução desses ecossistemas em relação a essa transformação que está acontecendo, que a gente chama de conversão, né? Quase irreversível, para monoculturas, por exemplo. Esses dados, os últimos dados que a gente tem, pelo que eu sei, que foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, eles foram dados em 2010, com dados bem antigos, de 2008 ou até antes do que isso. Então nós temos os dados mais recentes sobre o bioma Pampa, praticamente tem 10 anos. Então nós não temos dados atualizados sobre a evolução disso aí, porque também a gente não cobra, né? Enquanto que na Amazônia tem, ou na Mata Atlântica, né? Existe todo um foco em cima disso. Então nós do Rio Grande do Sul, que temos o bioma, que ele está, claro que ele é compartilhado com o Uruguai, com a Argentina, mas aqui no Rio Grande do Sul acho que a gente tem que lutar um pouco mais. A gente fez até o MOGDEMA, que eu faço parte, que é o Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente, fez uma atividade com outras entidades também sobre o dia do bioma Pampa, que é o dia 17 de dezembro. A gente colocar essas datas e tentar cobrar dos governos, né? Encaminhar para o Ministério Público essas questões. Tem outro tema que eu acho que, então, essa questão do bioma Pampa está altamente desprotegido. A gente está lutando pela questão da PEC, da Projeto de Emenda Constitucional número 5 de 2009, do PAIM, para que o bioma Pampa seja considerado patrimônio nacional. E aí essa questão das espécies ameaçadas, ela também, quem sabe, poderia estar mais contemplada dentro das políticas públicas. Tem outro aspecto que a gente sempre levanta, eu falo sempre, mando documentos para o Ministério do Meio Ambiente, cobro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a gente cobra, que é a questão das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, né? Que é um mapa de 2007, um mapa que fez 10 anos agora, a gente passou batido, a gente não se deu conta, até eu me dei conta no mesmo dia, aí postei alguma coisa no Face, mas ninguém se lembra, pessoal, a gente se esquece muito. Então a gente tem que colocar uma agenda muito forte e cobrar de tudo que é órgão possível, imaginável, né? Essas questões. Então as áreas prioritárias, que elas deveriam também contemplar os bancos de dados das espécies ameaçadas, a gente sabe muito pouco e não, talvez até demonstre pouco interesse em relação a esse tema. A extinção é para sempre, pessoal. Então nós temos de plantas no Rio Grande do Sul, segundo o Rambo, e nós não temos dados mais atualizados, praticamente 5.000 espécies de plantas vasculares, sendo 500 delas aproximadamente lepidófitas, né? Mas, estou dizendo plantas vasculares. Depois nós temos as hepáticas, briófitas, temos algas, tem outros grupos de plantas pouco estudados, que faltam pesquisas, mas se a gente pegar as angiospermas, nós vamos ter 4.500 provavelmente. São dados que a gente precisa atualizar, a gente não tem bancos de dados e o próprio decreto fala da importância desses bancos de dados. O Código Estadual
florestal, ele fala que a cada ano o Estado do Rio Grande do Sul tem que dar um balanço de como está a situação dos remanescentes florestais e das espécies de flora e fauna ameaçadas. Então, é uma lei de 1992, né? A Lei 9.519, que é o Código Estadual, Código Florestal do Estado. Ele fala que cada ano o Estado tem que... E a gente não sabe cobrar, pessoal. Então, esse curso, na realidade, que é um mini curso que a gente bolou ele na última hora, a gente vai tentar organizar melhor, pegar depois as sugestões de vocês para a gente reeditá-lo também, né? Foi uma tentativa da gente trazer, problematizar esse tema, né? E ao mesmo tempo capacitar mais a gente para lidar com o tema, para depois cobrar também, porque a gente não está conseguindo cobrar dos governos. É um tema complexo, né? Mas é um tema, do ponto de vista ético, significa, eu posso, vamos imaginar um governante, eu posso decidir que uma obra tal, e aí aconteceu com Barra Grande, finalizando, agora eu finalizo isso mesmo, hidrelétrica de Barra Grande, que aconteceu a 2004, 2005, a ministra, na época, Marina Silva, ficou sabendo pelos jornais que existia uma bromélia chamada Díquia Distáquia no Rio Pelotas, onde seria já 90% da hidrelétrica de Barra Grande já estava estruturada, construída. Aí nós, da biologia, o pessoal da biologia do DAIB disse, professor, vamos lá conhecer aquela região que está vendo o pessoal do Movimentos Atingidos pelas Barragens e tal, eles estão fechando as estradas e vai ter uma inundação muito grande da floresta. Fomos lá e encontramos a tal de Díquia, que estava na lista do IBAMA de 1992, que era uma das primeiras listas do Brasil, se não a primeira ou a segunda lista, com 107 espécies, e estava lá a Díquia Distáquia. E ela não constava no estudo de impacto ambiental. E ela é uma planta restrita ao curso d'água, uma planta, além de ser endêmica do Rio Uruguai, ela é uma planta de microhábitat, de beira, ela só dá na beira dos rios caudalosos, né? Uma reófita também, então reófitas significam plantas que estão nessa condição exclusiva. E a Marina Silva viu uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo e disse, não, eu não vou assinar a licença para uma hidrelétrica. Isso é interessante, foi um caso inédito, porém, aí vieram com sugestões de fazer transplantes, aí tem toda uma história, né, e tal, acabaram dando 2 meses depois, ela acabou dando, quer dizer, dando a licença, não é o ministro que dá, né, mas foi encaminhada a licença para essa hidrelétrica. Por outro lado, a gente conseguiu, em 2013, conseguimos que o IBAMA negasse a licença prévia para a hidrelétrica de Paiquerê. Dos 829 empreendimentos que o IBAMA analisou em 2013, o único empreendimento que foi indeferido foi a hidrelétrica de Paiquerê. Ou seja, isso tem mérito de um movimento que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, várias entidades ambientalistas, Curicaca, Agapan, Ingá, enfim, outras tantas, né, que participaram desse movimento, os estudantes da biologia também. Então a gente teve um papel importantíssimo, conseguimos que o parecer final do IBAMA, muito bom por sinal, ele considerasse que teria que se fazer uma reavaliação de todas as hidrelétricas, porque senão elas iriam trazer consequências do ponto de vista de extinção de muitas dessas espécies. Então um tema que é um tema secundarizado, né, escanteado pela... E eu acho que nós mesmos acabamos naturalizando essa secundarização do tema. Por exemplo, falei uma vez com um professor da universidade, já aposentado, sobre esse tema, aí ele disse assim para mim, não, Paulo Braga, o governo não está nem aí, ele vai fazer do jeito que ele quer e tal. Essas espécies ameaçadas, ninguém está interessado com isso. Então, às vezes, a gente mesmo, eu fico chateado com isso, colegas meus até, falando, ninguém se interessa, olha só, o povo está passando fome agora, um negócio de espécie ameaçada, que é esse tema. Mas eu acredito, sim, que esse é um tema estratégico, tá? Talvez até lá em Caçapava, com a mineração, a gente possa usar, porque é um tema que ele joga para a academia e também para os pesquisadores, especialistas, taxonomistas e tal,
que eles que vão dar a palavra final, porque quem é que pode determinar? Vem o juiz ou um cara de IBAMA vai dizer, não, mas aquela planta lá ela vai ficar no aquário junto com o dourado. Não dá para decidir uma coisa dessa, né? Você sentenciar, claro que eles não vão fazer isso, eles não são bobos, né? Eles vão dizer que ninguém sabe, mas aí que tá, a academia tem que sair da sua torre e tem que assumir essa luta e dizer, muito provavelmente, espécies tais e tais de peixes, de plantas, de crustáceos, sei lá quantos organismos, muito provavelmente estão desaparecendo devido a esses empreendimentos, e esse empreendimento não pode sair por isso, né? Mas, bom, então já falado a introdução, então damos aqui para Andréa Carneiro, que é então bióloga, doutora no tema. Tu pode te apresentar também? Eu já me apresentei aqui, eu sou Andréa Carneiro, trabalho, sou bióloga, botânica, doutora, trabalho de jardim botânico, sou concursada há, sei lá, uns 15 anos. A gente coordenou, eu, Paulo Braque, mais uma turma de colegas, tanto a primeira lista oficial quanto essa segunda lista oficial. E então hoje o Paulo me pediu aqui para eu explicar para vocês um pouco sobre a lista oficial de espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul e sobre as espécies ameaçadas do Jardim Botânico, né? Sobre essa questão toda de conservação ex situ em Jardim Botânico. Amanhã a gente vai para o Jardim Botânico de manhã, né? Então a gente vai fazer uma caminhada lá e hoje também vai ter uma discussão aqui daqui a pouco. Então algumas coisas que ficarem, vou tentar resumir, explicar as coisas principais e o que ficar ainda em dúvida a gente vai depois na conversa e amanhã também, né? Explicando. Então, já que passa para frente, qual é aqui? Para baixo, ficha. Isso. Tá. Primeiro, assim, né, falar para vocês o que é uma lista vermelha, né? Uma lista vermelha, bom, as listas vermelhas são feitas no mundo inteiro, né? Em todos os locais do mundo, quer dizer, devem ser feitas. Então, é um inventário sobre as espécies que existem numa determinada região e o estado de conservação delas, né? A IUCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, criou os critérios, né, e as categorias de ameaça, né, os critérios de avaliação e as categorias de ameaça, desde 1963. Então, esses hoje em dia são os utilizados mundialmente. Né? Os critérios e diretrizes da IUCN, eles são baseados principalmente nos conhecimentos que a gente tem da espécie, né, nas tendências populacionais, e a distribuição geográfica e as ameaças, nessas três coisas, tá? Bom, essas categorias e critérios, elas foram criadas para avaliar as espécies em nível mundial, tá? Mas as políticas públicas, os licenciamentos, essas coisas todas, e os planos de ação para conservação, são todos feitos a nível regional. Então não se faz, quer dizer, existe uma lista da IUCN mundial, né, mas a gente tem que fazer essas listas que são regionais, né? A gente tem a lista do Brasil e as listas dos estados que deveriam existir, pelo menos. Né? E existe um modo, então, de se ajustar, que se chama ajuste regional, né? Bom, as categorias. Como o Paulo acabou de dizer, extinção é para sempre, né? Então, os que são extintos não estão sob ameaça nenhuma, não são categorias de ameaça. Categorias de ameaça são só essas três aqui, o criticamente em perigo e vulnerável. E essas aqui também não são categorias de ameaça, não quer dizer que uma espécie que esteja dentro de uma dessas aqui não seja ameaçada, né? As que são dados deficientes e as não avaliadas podem ser plantas ameaçadas de extinção, mas elas não tiveram dados suficientes ou elas não foram avaliadas por um motivo ou outro que a gente vai ver a seguir. Bom, então, para que servem as listas vermelhas? Primeiro, elas protegem legalmente as espécies, e daí a gente pode tentar não conseguir liberar algum empreendimento grande, alguma coisa assim com isso, né? Subsidiam os órgãos ambientais, então, nesse processo de licenciamento, priorizam a criação de unidades de conservação, que isso é uma coisa também bastante importante, né? Aqui o Taim também é por causa do nectar.
organizam essas informações, que depois com essas informações organizadas a gente vai poder subsidiar então ações para a conservação dessas espécies que são ameaçadas. Então, quando a gente está de posse de todas essas informações numa lista ameaçada, a gente consegue identificar as lacunas do conhecimento, tá? Vocês vão ver logo adiante que eu vou mostrar para vocês o que ficou faltando. Né? E então direcionar os esforços de pesquisa e conservação. E ver quais são as ameaças principais, né? E ver quais são as possíveis ações que a gente pode ter para conservar essas espécies. Bom, fazer aqui um breve histórico. Né? A primeira lista que a gente teve não foi oficial, foi a de 1998, que é do Luiz Batista e da Hilda Maria Monte Wagner, que foi feito num encontro de botânicos aqui na PUC, que os professores, o pessoal, eu era recém-formada, trabalhava no herbário, estava lá, mas estava trabalhando na banquinha do herbário, de vez em quando entrava e via eles discutindo. E daí foi uma coisa completamente sem método, assim, nem se usava essa coisa de metodologia ainda, né? Cada um lembrava, eu conheço uma espécie que é muito rara, essa está ameaçada, então fizeram uma lista, foi a primeira lista que a gente teve, foi publicada, né? E aí em 2001, a gente sempre soube dessa necessidade grande que a gente tinha da lista, né? A gente precisa dessa lista para poder trabalhar. Em 2001 a gente conseguiu lá também se juntar, né? Meio obrigar o governo, nessa época a gente até teve mais apoio. E adaptamos, né, Paulo, o método do Biodiversitas, que tinha feito a lista do Brasil, né, na época, e a de Minas Gerais, ó. Aí foi uma adaptação do método do Biodiversitas, que era uma adaptação já de, sei lá... O ONG de Minas Gerais que trabalhava bem com isso. Sim, claro, era uma coisa legal, assim, mas não era uma metodologia internacional, né, que ela é difícil, né. Daí depois, nessa lista que a gente publicou agora, de 2015, né? 14, é isso mesmo. Então a gente utilizou todos os critérios do CN, até porque hoje em dia não é mais admissível, né? Não se utiliza. Então modificou várias coisas, né? A diferença, então, de uma lista para outra, aqui fiz um resuminho, só ficaram 369 espécies, tá? 238 passaram para outras listas. Muitas eram deficientes de dados por causa dos critérios, né, do modo de examinar as plantas. Pessoas achavam que com o conhecimento que elas tinham, elas podiam saber que uma espécie era rara, mas como tu não tinha conhecimento, nada da biologia dela, então a gente não pode aplicar, né, não pode aplicar os critérios. Vários não eram aplicáveis. Naquela época a gente tinha internet, mas não era essa facilidade que é de hoje, né? A gente tinha tudo na internet. Então, não tinha tanto conhecimento. De lá para cá foram mais de 10 anos de estudo, de gente que fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado em várias famílias do Rio Grande do Sul. Aumentou muito o conhecimento. Então, muitas espécies entraram que seriam essas aqui, né? Entraram em sinonímia, ou foram consideradas que não eram nativas no estado. O conhecimento aumentou muito. Bom, essa última lista foi feita através desse sistema que foi criado pela Fundação Zoobotânica e pela Procergs, tá? Que é um sistema de avaliação de espécies ameaçadas de extinção. Então, só para vocês verem, então, elas têm várias abas, né? Então, essa aqui é a da identificação, né? E então tu fazia a identificação dela, que assim tem ia colocando isso aqui, ia correndo também, ia colocando todos os dados da planta, depois ia abrindo as outras aqui, né? Vai ter que olhar aqui porque ele não enxerga nada. Principais ameaças, estratégia de conservação, avaliação, referência de distribuição geográfica, localidades de ocorrência, tá? E abrindo ali, e no final saía a avaliação da espécie. Bom, como resultado dessa lista, dessa última lista, a gente avaliou 1.294 espécies. Tá? Nós não avaliamos, obviamente, a totalidade das espécies do estado do Rio Grande do Sul. As listas elas vão se refinando, vão melhorando. A próxima vai ser bem melhor que essa, mas essa já foi uma... Tá? Ótimo. 81 especialistas vinculados a 29 instituições foram convidados pela gente trabalhar de graça
vieram de várias partes do Brasil. Claro que a gente pagou passagem, o governo estadual pagou passagem, pagou hotel. E chegamos a 804 espécies ameaçadas de extinção naquelas 3 categorias que eu mostrei ali para vocês. Vulnerável, em perigo e criticamente ameaçado. Bom, isso aqui é importante. Tá? Os táxons considerados em categoria fora da lista oficial. Esse maior ali, primeiro lá, são as deficientes de dados. Isso é bem importante, né? São 252 táxons que têm deficiência de dados. Então, isso é um dos dados que a gente consegue fazendo uma lista de espécies ameaçadas para tu poder planejar o futuro, né? Então, isso aqui vai ficar para o pessoal que está estudando e vai ter que ser estudado. Essas plantas aqui vão ter que ser melhor estudadas. Né? Essa segunda ali, que as não aplicáveis, então isso que eu já falei para vocês, né? Que são essas plantas que entraram em estilo aqui, minha mãe. Bom, e as extintas e regionalmente extintas são essas últimas duas aqui. Bom, principais ameaças também vocês não vão enxergar direito, mas assim, isso aqui é interessante da gente ver, que essas que são as que têm maior quantidade aqui, são todas a modificação do ambiente, tá? Que sempre... Agricultura e silvicultura, né? Agricultura e aquicultura, culturas anuais perenes, alterações em ecossistemas e processos ecológicos, silvicultura, pecuária, ocupação residencial, outras alterações, áreas residenciais urbanas, né? Daí depois queimada, supressão, áreas de turismo, poluição, né? Esses dados aqui, espécies exóticas invasores. André, esses dados aqui eles foram obtidos através do somatório de cada espécie analisadas pelos especialistas. O que a gente não conseguiu, porque era complicado, mas quem sabe, não sei se... A nossa ideia era fazer um diagnóstico dos principais impactos, né? Saber que tipo de impactos nós estamos tendo em relação às hidrelétricas, em relação à soja, por exemplo, eucalipto, né? Só para vocês terem uma ideia, de hidrelétricas, pessoal, só no Rio Uruguai, nós temos 278 empreendimentos hidrelétricos previstos para a bacia do Rio Uruguai. Tenho dados para vocês. Vocês não podem acreditar, mas a maioria é PCH. 260 PCHs e 18 hidrelétricas. O Rio Uruguai desaparece como rio. Isso é um dramático, porque as florestas que sobraram na região do Alto Uruguai, onde a soja pegou, onde o Planalto também pegou, as florestas estão na beirinha do rio, que sobrou uma franjinha, e aí vem a hidrelétrica e acaba com o resto. Então a situação é bem complicada, e aí falta de parte dos pesquisadores buscar esses impactos para que a gente possa sair na frente e fazer, digamos assim, uma abordagem dos principais riscos hoje existentes às espécies. Né? Ou a questão de fazer o transplante, mas o transplante é caro. Aí o governo tem que ter recursos para fazer um transplante, porque é uma planta ameaçada, né? E aí a responsabilidade é do governo de prover recursos para fazer esse transplante e não deixar que ela morra. Como a gente vai fazer todo esforço para que nenhuma planta vá morrer e que elas sejam cuidadas como estão sendo cuidadas hoje. Olha só, uma flor lá, ó, e um fruto aqui. Isso aqui é... eu nunca vi no Santa Catarina e sério, mas você fica todos os anos. Aqui dá um frutão desse tamanho aqui, não, Brasil. Ó pessoal, isso aqui é uma árvore rara em toda a Mata Atlântica, tá? Não está na lista de ameaçadas, mas por causa que ela é deficiente em dados. A gente tem poucas informações. Quando uma planta, por exemplo, tem só um registro dela, só uma população ou só um indivíduo, a gente normalmente coloca como DD, dado deficiente em dados, porque a gente não tem informações suficientes para falar a respeito da planta e categorizar ela em alguma das categorias de ameaça. Então essa planta aqui só se conhece, acho que 1 ou 2 indivíduos de uma localidade no litoral norte. Então por enquanto está como DD. Mas ela é uma planta ameaçada de extinção na natureza, porque ela tem baixa frequência, ela tem poucos indivíduos sempre, ela é muito rara na natureza, em toda a distribuição dela, e ela é uma planta exclusiva de floresta atlântica litorânea mesmo, costeira, que é a floresta umbrofiladense.
Então isso aqui é uma planta que possivelmente no futuro, se entrar na lista, vai entrar como criticamente ameaçada de extinção. Tá? Como é que é o nome dela? Cambucá é o nome popular. Aqui tem um fruto, ó, pequeno, tá? É uma mirtácea. O nome científico é Plinia edulis. Edulis significa comestível em latim. Dá uns frutos mais ou menos desse tamanho assim, laranjas, bastante polposos, né? Tem um frutinho ali pequeno. Deixa o pessoal olhar. Tem um frutinho pequeno. Acho que dá pra pegar, né, pra mostrar. Cambucá. É o único que tem, né? E ali em cima tem flores também, ó. Dá pra ver aqui legal, é bem globoso. Essa planta é parecida com as jabuticabeiras, é o mesmo gênero que a jabuticabeira, pra né? todo mundo ver, se for possível. Acho que dá. Andréia, podemos pegar o fruto pra mostrar? Dá uma sacudida, que tá pra gente olhar aqui, ó. Não vale comer, hein? Nem arrebentar a planta, tá? Quero a semente, hein? Eu pago R$20 a semente. Quem dá? Vamos fazer um leilão. Para ajudar a população, quem dá mais? Aqui, ó, pessoal, tá? Ele é um fruto com uma polpa. Isso aqui é bem pequeno, eles ficam assim, ó. Tá? Eles ficam 2, 3 vezes o tamanho, ó. Ele é muito polposo, a gente come de colher ele. Tá? Porque essa parte de fora aqui é mais dura e não é saborosa. Esse de dentro dá até desse tamanho, tem fruto desse tamanho assim. A gente pega de colherinha, come de colherinha, tá? É uma delícia. Eu gosto, pelo menos, né? Isso aqui, na verdade, é um tipo de araçá do mato. Só que é um araçá muito raro, é uma planta de grande porte, fica 25, 28 metros de altura. Tá? É uma planta belíssima na natureza. Aqui no Rio Grande do Sul ela é raríssima. Tem 3, 4 locais de coleta no estado, só no litoral norte. Maquiné, Morrinhos do Sul, são pouquíssimos registros que tem, porque aqui ela está no limite sul de distribuição dela do bioma Mata Atlântica, tá? Bem no limite sul dela mesmo. Então, normalmente, quando uma planta tem uma distribuição geográfica, nas bordas dessa distribuição, a abundância, a quantidade de indivíduos vai diminuindo gradativamente. E como aqui é o limite, então tem muito poucas populações, muito poucos indivíduos, é muito raro. Parque Tupãssi tem bastante. Parque Tupãssi ali. Isso aqui não. Isso aqui é a árvore grande. Longe pessoal. Longe peciolado. Tem? Tem. Será, Brás? Ou não, tem certeza? Tem. Não, eu nunca vi lá. Mas isso aqui são árvores de grande porte, tá? E normalmente é floresta ombrófila densa de terras baixas, né? Então essa Mata Atlântica de planície mesmo é onde a gente vai encontrar muito na beira dos rios. Em Santa Catarina tem bastante. Essa região de Joinville ela é uma planta abundante já, por exemplo. Aqui é muito rara, né? E ficam árvores de grande porte. E se escutarem alguma vez de alazão branco, é o nome popular. Interessante, eu não sabia. Aqui tem mais uma mirtácea criticamente ameaçada de extinção, que é restrita a um único local, um cânion aqui do Rio Grande do Sul. Olha a categoria dela. Essa aqui é em perigo. Aqui é uma outra planta coletada pelo Ari. A maior parte dessas arbóreas, acho que pode-se dizer que foi tu que coletou, né, Ari? Uma boa parte. E isso aqui é outra mirtácea, tá? Outra família da goiabeira, jabuticabeira, cambucá. Essa aqui está como criticamente ameaçada de extinção. Isso aqui é Myrcea eugênia ovalifolia. Tá? É uma planta evolutivamente interessantíssima, que as Myrcea eugênias elas têm flores com pétalas, e essa aqui é uma das únicas Myrcea eugênias que não tem pétalas. Elas têm um chapéuzinho, que nem no eucalipto, que se chama caliptra. Tá? Então é uma das únicas 2 espécies caliptradas desse gênero aqui. Isso aqui é uma raridade evolutiva dentro do gênero, uma coisa interessantíssima do ponto de vista científico. E aqui no Rio Grande do Sul ocorre só na região do Cânion Josafás. Lá, só ali, é num trechinho muito restrito, mas onde ocorre é muito abundante. Tem quantidade na floresta, mas só naquela borda do Planalto, bem restrita. Então isso aqui é Myrcea eugênia ovalifolia. Tá? Isso aí o pessoal lá chama de uvinha de porco, tá? Porque os catetos e os queixados, os porcos do mato, eles batem assim vorazmente quando os frutos caem no chão. Tá na lista? Criticamente ameaçada de extinção. É uma rutácea. Se vocês olharem assim contra a luz, vocês vão ver que tem um monte de glândulas, tá? Como as laranjeiras, bergamoteiras, outras plantas, os coentrilhos e outras plantas mais que tem glândulas, né? As rutáceas todas, tá? É uma planta trifoliolada, né? Tem 3 folíolos. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma populaçãozinha pequena, numa área de restinga arenosa,
ali em Santo Antônio da Patrulha. O único local que é registrado aqui no estado é a única população relictual do que sobrou, provavelmente de uma distribuição mais ampla antigamente, né? Então está como criticamente ameaçada de extinção. Exempechia hieronymi, tá? Exempechia hieronymi. Tem uma outra Exempechia no estado que se chama Grande Flora, que é pau de cutia, o nome popular, que é muito abundante. Essa aqui é raríssima no estado, só tem essa população bem pequena lá. Então. Tá encravada? Tá encravada, exatamente. É um encrave dentro do estado aqui, é a única coisa que sobrou dela e provavelmente não vai se dispersar, porque ela é uma planta com frutos secos, então não é dispersa pela fauna. Ela dificilmente vai conseguir se propagar para o lado, porque o resto tudo campo em volta e gado. Então ela vai ficar por ali mesmo, e é isso aí. Isso aqui é a Xilópia brasiliensis, tá? É a Manonácea, a família do Ariticum, do Marolo. Xilópia, sabe que eu tô tendo como é que pode repetir o nome? Xilópia brasiliensis. Essa tá na lista. Tá como criticamente ameaçada de extinção. É uma planta exclusiva do litoral norte, também aqui no Rio Grande do Sul. É planta de grande porte, tá? Pode chegar excepcionalmente a 30 metros de altura. É bonita, é vistosa, tem uma copa ampla, assim, com essa folhagem belíssima. Tá? É uma planta importante, assim, de florestas avançadas a antigas. Não dá em floresta jovem, não dá em floresta secundária, é planta de floresta avançada e antiga. Então é uma planta indicadora de ambientes em bom estado de conservação ou que estão indo nessa direção. Tá? E normalmente não é uma planta de encosta, é uma planta da planície mesmo. Né? Vai até o início da encosta e isso é pior porque esses ambientes de planície foram os primeiros que foram ocupados, foram os mais alterados. E as florestas de terras baixas, que são as florestas bem drenadas que existem na planície, então, assim, praticamente restrita alguns poucos fragmentos no estado do Rio Grande do Sul. Então, são ameaçadíssimas mesmo, não só as plantas, mas os hábitats em si, e onde estão essas espécies que só tem esse tipo de hábitat. Né? Então, essa aqui é a Xilópia brasiliensis. Então, é uma das pindaíbas, né? Eu acho muito bonito que ela tem uma forma piramidal, né? Piramidal. Bem retilínea, ela tem uma forma diferente das outras. A folhagem dela, para mim, ela é muito ornamental, poderia ser usada também na arborização. Para parque, né? É uma planta que dá mais no Alto Uruguai. Eu não vi essa planta plantada em Porto Alegre que não fosse aqui no Jardim Botânico, né? Acho que ela não tem nenhum plantio. E é uma planta bem interessante, ela tem também o tronco muito retilíneo e os frutos são secos. Então no Alto Uruguai, no Parque Estadual do Turvo, ela até é razoavelmente abundante, né? Mas ela é sempre assim? É uns monstros, mas é mesmo? Dá grande? Um monstro, mano. Madeira. Então é um tipo de guatambu, né? Guatambu amarelo. Temos evonimoides. Essa aqui é uma planta bem característica de floresta com araucária. Tá como em perigo. E eu acho que não é por falta de estudo, porque as pessoas amostram um pouco, fazem pouca amostragem, né? Tanto qualitativa, assim, de fazer listas de composição como quantitativa, que é amostrar as abundâncias das espécies, né? Mas eu amostrei muito ela na Bacia dos Sinos, tá? E não é uma planta rara, né? É uma planta típica de floresta com araucária. Colocaria no máximo como vulnerável na lista essa planta aqui, se colocasse. A gente também tem que tirar as plantas da lista quando elas não se justificam estar lá. Às vezes é falta de conhecimento, né? E como a gente vai ampliando o conhecimento gradativamente, é natural que plantas entrem e saiam da lista por causa da mudança do conhecimento, do aumento do conhecimento, e também por causa que se fazem ações para reverter, né? Enfim, pode se reverter, por exemplo, a presença de uma planta que hoje é ameaçada. Se forem feitas ações, pode ser que ela no futuro saia da lista. O objetivo é tirar todas, né? Outra coleção pega pelo Ari, lá na região dele, onde é que ele é natural. Não é isso, Ari? Marcelino Ramos, tá? Isso aqui é típico, só tem lá pro lado do Rio Uruguai, lá no noroeste do estado, no Alto Uruguai. E isso aqui é uma pocinácea, tá? Uma planta que tem látex branco abundante. E é muito restrita aqui no estado.
se chama Rauvolfia selove. O nome popular é tucaneira lá na região. Tem uma tucaneira que é aquele do litoral também, que é outra planta. Essa da folha larga, esse indivíduo aqui e aquele indivíduo ali, ó. As folhas são verticiladas, elas saem várias folhas do mesmo ponto para várias direções, tá? Alterna verticiladas. Ali vocês veem, ó. Estão vendo que saem. Ali tem um raminho, bem no início aqui, assim, ó. Vocês veem que saem 3 folhas do mesmo ponto. Aqui, ó, pessoal, ó. Aqui em cima, ó. Aqui dá pra ver, ó. Ah, é verdade, ó. Aqui o braço está mostrando melhor, ó. Ó, na minha sistemática. Aqui, ó. Saem várias folhas do mesmo ponto, ó, do mesmo eixo. Então essa é uma folha verticilada. 3, 4 folhas do mesmo ponto. A gente não vai cortar, é óbvio, mas é uma planta que tem látex branco abundante. A gente quebra a folha, pinga látex. Qual é a utilidade dela em Ela é medicinal. medicinal? Medicinal. Para que é? Potencial medicinal, agora tem que dar uma olhada. Ela tá na farmacopeia brasileira. Claro, Dá uma só olhada. pesquisar. Essa é a claro. Rauvolfia. Rauvolfia selove. Deixa eu ver aqui, que eu já não me lembro. Em perigo. O famoso pau amargo. Isso aqui, se vocês tirarem uma casquinha bem fininha, assim, botarem na boca, vocês vão ficar com um amargor forte na boca durante pelo menos uns 30, 40 minutos. Lembra mamífero? Uma planta altamente medicinal, tá? É pouco comum na natureza, existe, tá? Mas é um aqui, um lá. Então a gente diz que tem baixa frequência, né? Porque ocorre em poucos lugares e também é pouco abundante. A casca ela fica bem sulcada, uma casca meio lisa, tá? E fica a árvore maior, né? Esse aqui é um indivíduo mais jovem. Então uma casquinha bem pequenininha já é suficiente para deixar a boca completamente amarga um tempão. É planta medicinal, pau amargo. É a família Cimarobaceae, tá? E o nome científico é Picrasma crenata. Picrasma crenata. Planta muito legal. Não é comum de ver na natureza. Não é qualquer lugar que tem. Planta muito rara. E essa planta aqui, para mim, ela tem características de um paleoclima mais seco, como é o caso da efedra, que talvez a gente tenha a oportunidade de ver, que é uma gimnosperma que dá na Lagoa dos Patos, locais arenosos. Essa aqui dá então, em restingas arenosas, mas mais na parte do pampa mesmo, né? E também em solos mais rasos, com afloramentos rochosos. Iodina rombifolia, tá? Alguns chamam de cancorosa três pontas, tá? Mas não teria as mesmas qualidades da cancorosa verdadeira. É uma outra família, família Santalace. Não é a espinheira santa aquela, né? Não é, isso. Então, é uma planta bem interessante, a forma da folha, né? Ela tá 3 espinhos e ela tem escleromorfismo. O escleromorfismo, o que é? O endurecimento. O endurecimento se dá por dois fatores ecológicos básicos, né? Pelo frio intenso ou pela condição de seca, ou seja, baixa quantidade de chuvas ou solos muito rasos, e que você vai ter, então, dificuldade, a planta, no caso, vai ter mecanismos de defesa para perda excessiva de água, né? Então, é uma planta de crescimento muito lento, desculpe. No Lami nós tínhamos visto alguns indivíduos lá na reserva biológica do Lami, existe, mas ela é muito rara aqui, ela ocorre mais na restinga aqui do litoral médio, litoral sul, né? E alguma parte no bioma pampa, em capões do bioma pampa. Isso aqui é uma laurácea, família das canelas, tá? Folhas enormes para as canelas em geral. É uma alcótia, tá? Se chama alcótia odorífera. Tá? É uma planta fácil de identificar, porque ela tem esses ramos alongados com as folhas, todas elas concentradas no ápice. Tá? Isso aqui tecnicamente se chama de crescimento rítmico. A planta ela cresce durante um período, tá? Tem um ritmo de crescimento, ela para, depois ela emite outro, cresce de novo, então isso se chama... É todo um grupo dentro desse gênero que tem crescimento rítmico. Né? Então é uma planta que também é típica de floresta de baixada e de encosta também, mas bem atlântica, tá? Entra na bacia do Rio dos Sinos, mas é rara. E foi muito predada, né? Porque a madeira é muito boa. E se vocês quiserem agora pegar e amassar as folhas, ó, peguem um pedacinho cada um e amassem bem as folhas,
vocês vão ver o cheiro que ela tem, pessoal. Tira também a madeira para fazer barrilzinho de cachaça, né? E a madeira é muito boa para fazer laminados, tabuados, vigas. A madeira é de alta qualidade, bonita, né? Ó. Ela está em que categoria? Ela é em perigo. Tem lauráceos, por exemplo, lá da Amazônia, Niba rosodora, que é o pau rosa, é uma das plantas mais ameaçadas do Brasil e é um ingrediente essencial para a produção do Chanel número 5, que é um dos perfumes mais caros do mundo. Tu bate com um facão na planta assim, num raio de uns 3 metros, perfuma toda a floresta. É impressionante. Acho que está na lista nacional. Isso aqui tem na entrada do museu lá. Isso aqui é Eugênia matose, é um arbustinho que dá interior de floresta, de beira de rio, de floresta ciliar. Tá? Essa planta aqui é raríssima na natureza, é pouco botânico que já viu na natureza essa planta aqui. Ela é super cultivada, né, em casas, em floriculturas, tem para vender. É uma planta, graças a Deus, muito assim, cultivada, mas ela na natureza ela é raríssima, é só na região do Vale do Itajaí, é o único lugar do mundo que existe. Tá? Ela não é nossa nativa nossa. Não, só ela é endêmica de Santa Catarina, tá? E está na lista nacional de ameaçadas de extinção, né? A planta raríssima na natureza, Eugênia matose. Então, de pitanguinha de jardim? Pitanguinha de jardim. É um frutinho bem gostoso. Gostosinho, infelizmente é muito plantado e o pessoal aqui tá fazendo um bom manejo de retirada dela, que é o jambolão roxo, né? Sim. Essa aqui é o Syzygium cuminis. E essa planta aqui, então, pessoal, como outras exóticas invasoras, elas precisam de um manejo constante, porque os passarinhos comem o fruto e vão espalhando. Então, precisa de ter funcionários para fazer esse controle das exóticas. Aqui nós temos o ligustro, nós temos aquela canela de cheiro também, tem aquela aspargo de jardim, então ocna. Então tem uma série, eu acho que umas 20 espécies aqui no Jardim Botânico. O que acontece, pessoal? Nós estamos encravados num fragmento. O efeito de borda faz com que essas espécies exóticas invasoras, elas tenham uma facilidade muito maior de se expandir, né, pela alteração ambiental da cidade. Então o controle sobre as espécies exóticas invasoras, ele demanda técnicos, pessoal entendido, né, e precisa gente para trabalhar com isso. Com a extinção da fundação, com a demissão de funcionários, nós teríamos, muito provavelmente, a invasão biológica aqui de uma maneira descontrolada, comprometendo inclusive as espécies exóticas, as espécies nativas, e eu diria, em especial o butiá, por exemplo, que é um caso que é uma planta que precisa de luz. No momento que ela for sombreada pelo jambolão, por outras plantas que a gente já comentou aqui, ela acabaria morrendo. Então, o manejo das espécies exóticas invasoras demanda pessoal, demanda gente para trabalhar com isso, né? E isso está dentro da legislação, nas portarias, nos decretos, nos acordos internacionais, nas metas do Brasil também. O Brasil temos metas da biodiversidade 2020 que vem falando também que tem que haver programas de controle de exóticas invasoras. É um encrave aqui de vegetação natural dos morros graníticos aqui dessa região de Porto Alegre. Tá? Então ele tem essa matinha aqui arbustiva, né? Vassoural, e esse campo sujo, alto, que tem várias espécies que são endêmicas da região aqui, né? Como essas duas espécies de díquia, que eu falei para vocês ontem, né? Tem a Schlesdendalia, que é aquela bolão de ouro, aquela planta que tem uma flor grande e amarela. Cambarazinho? O cambarazinho é o Heterothalmus? Não, o Nath Pode falar para eles, Ari, também. Então, assim, O Ari conhece isso aqui, claro, ele é o do início aqui da... Né, ele viu se formar, isso aqui é ele que faz todo o manejo, que isso aqui dá um trabalho muito grande de fazer o manejo para manter essa vegetação do jeito que ela é. Fala ali. E que bom que tem pessoas que me deram ainda a chance de fazer esse manejo. Diga-se de passagem que é uma coisa muito importante. E por falar em manejo, para vocês terem ideia, o que é manejo? A gente tem assim uma área aqui de 1,5 hectare, digamos assim, de campo nativo, com essas espécies endêmicas dos morros graníticos de Porto Alegre. Então aqui, na verdade, para o Jardim Botânico, para a comunidade botânica, isso é um testemunho dessas áreas que existiam aqui nos arredores, que está tendo muita pressão. E nós estamos aqui quase que numa ilha, porque olha só, de um lado, uma mata de eucalipto.
os nossos lindeiros aí, vocês estão vendo uma barreira ali de pinos? Isso aí é uma quantidade incalculável de semente que é jorada todo momento sobre esse campo nativo. E é uma coisa que assim, ó, essas espécies, como são muito agressivas, são muito fortes, elas têm uma facilidade incrível de germinar em qualquer lugar. E dominar. Quase que dentro do asfalto, dentro da água, em barranco, em tudo quanto é lugar vocês vão ver essa espécie de pinos. Então, só para comentar, eu estou falando do pinus, é uma espécie que dá bastante trabalho braçal para a gente que é aqui do Jardim Botânico. E cada vez menos gente com esse tipo de habilidade. Parece que agora aqui está surgindo uma pessoa que está se dispondo a fazer isso. E nós vamos colocar no serviço daí. Mas assim, ó, então o objetivo é tentar manter essa área aqui do jeito que é campo nativo. Porque isso é uma coisa que não é para uma pessoa só. Isso é para a comunidade botânica, a comunidade de Porto Alegre, para o Jardim Botânico, e é para todos. E se a gente facilitar, isso se termina rapidamente. Isso aqui não é qualquer pessoa que pode entrar aqui e fazer isso, porque as plantas que a gente tem são plantas muito delicadas aí, e elas não podem ser pisoteadas. Porque Pisoteada é uma coisa. Podem terminar elas numa semana, né, Ari? Se a pessoa não souber o que está fazendo. Então, assim, ó, sorte para o Jardim Botânico, sorte para todo mundo que tem essa área testemunha e sorte que não vai se extinguir. Se conservava a floresta, né? Que as pessoas viam como uma coisa a ser preservada, mas campo é uma coisa para ser convertido, ou em silvicultura, ou em área agrícola. Né? Então, assim, agora que se tem alguma conservação de campo nativo, aí que existe uma pressão maior para criar unidades de conservação no bioma Pampa, tá? Também nos campos acima da serra, mas mais no bioma Pampa, que praticamente não tem unidade de conservação. Já existem estudos para isso, né? Já estão de posse no Ministério do Meio Ambiente, mas para a criação de unidades de conservação e para esse tipo de iniciativa tem que ter uma inserção política, tem que ter um momento político adequado. Até para uma lista de ameaçadas, que é o que a gente está trabalhando hoje, sair, tem que ter um momento político favorável. Experimentem propor uma nova lista de ameaçadas para o território lá para vocês verem o que vai acontecer. O campo nativo, ele tem alto valor para conservação, já tem quase 3.000 espécies mapeadas para esse tipo de ambiente, tá? Tem espécies raras, endêmicas, e às vezes a gente vai num lugar, eu há muitos anos atrás trabalhei com consultoria, eu fiz, por exemplo, uma consultoria aqui em cima no Jardim Itália, que é do outro lado do Morro Santana, e assim, as florestas não tinham alto valor para conservação, mas o campo nativo, esse tinha um valor altíssimo para conservação. E toda a área de campo vai ser aproveitada por empreendimento imobiliário e a floresta vai ficar, porque o campo não interessa. Então essa é uma visão que a gente tem que disseminar, que o campo tem alto valor para conservação, e não tem sentido a gente desmatar na floresta amazônica para plantar pastagem artificial e aí botar gado lá, quando a gente tem campo nativo aqui para botar gado aqui, com alta vocação para pecuária, e que é a maneira melhor de conservar os campos, porque o campo não se conserva sem fogo ou sem pecuária. É muito difícil, a não ser que tenha uma equipe de pessoas para fazer manejo como aqui, mas isso é inviável para um bioma inteiro, né? Então a gente tem que pensar nisso. E aqui também essa área toda de campo que a gente tem, a gente faz manejo também para... Ficamos um período sem cortar, né? Que para poder florescer e se desenvolver outra vegetação. Tem algumas invasoras que nascem junto nessa área aqui, essa questão que o Ari falou para vocês, mas aqui algumas herbáceas invasoras. E fauna também, né? A gente tem um número grande de fauna associada, de muitas aves que fazem ninho, né, aqui. E também mamíferos, preá. A gente tem famílias de preá que estão se desenvolvendo desde que a gente parou de cortar, de fazer esse corte seletivo, né? Deixar sempre um pouco... E a gente já teve uma agressão bem grande aqui ao Jardim Botânico, teve programa de televisão e jornal que veio aqui falar muito mal da gente, porque a gente deixava isso aqui, que isso aqui era um abandono. Eu tive que responder, eu era diretora na época, e não me deram bola, esculhambaram com a gente. Pelo contrário, é uma proposta paisagística extremamente interessante. Mas eles não aceitaram. De graça. E também já aconteceu de chegar aqui presidente novo e dizer assim, vamos ver o que vamos fazer aqui, porque isso aqui não tem nada. Meu Deus. Aqui não tem nada, então a gente pode fazer construção. Não, é um troço cultural daqui, né? Na Europa o pessoal já faz jardins com plantas, né? Nativas e da sucessão. Todos esses indivíduos aqui, ó, tá? Todo esse arboretinho aqui, pequeno aqui dessa mesma espécie, tudo isso aqui é pau-ferro.
Tá? Isso aqui é uma espécie que dá em área com muita rocha, solo raso, tá? Tem só lá na região das Missões praticamente, às vezes forma populações homogêneas em alguns lugares assim, é só pau-ferro mesmo. Ficam árvores com 20 a 25 metros de altura, são árvores grossas, né? E é muito emblemática dessa região. A madeira, como o nome diz, é duríssima, né? O pessoal tem assim afeição por usar isso aí para fazer moirão, esse tipo de coisa, porque não se acaba, né? Isso dura gerações, dura 3, 4 gerações de pessoas até se acabar, 100 anos se acabar um moirão de pau-ferro, né? Ele é usado para fazer braços de instrumento musical. Braço de instrumento musical, olha aí, mais um uso. E é uma planta assim para recuperação de solos degradados excepcional, tá? Porque ele germina no meio do nada, assim, de rocha. E a gente vê assim, eu vi áreas desmatadas lá na região central do estado, né, que se propôs uma unidade de conservação com 70 mil hectares. Tá? O estudo está pronto, só que o IBAMA não leva adiante, provavelmente por causa que não tem momento político para isso, né? Então tem que esperar um momento favorável. Um colega da URGS, lá, o Eduardo Vélez, fez todo um estudo para a criação de unidades de conservação no bioma Pampa, que incluía essa parte das missões também. Então essa é uma planta que está como na lista como em perigo, tá? Pau-ferro, Miracrodum balance. Miracrodum Anacardiácea. Anacardiácea, parente das aroeiras. Olhar uma população assim, ver que está tal diâmetro, tal tanto de altura, já pode ter uma ideia qual é a idade dessas plantas. Isso não tem no estado. A planta de ambiente mais seco, né? Essa questão, digamos assim, de idade das árvores, como é que até tem um termo? É uma visão de mateiro, digamos. Dendrocronologia. Essa questão, no Paraná tem, até no livro aquele do Carvalho, né? Aqui tem um pessoal trabalhando na URGS com isso, na Unicinos agora. Aí é o Juliano. Exatamente. Quer dizer, Ele, ambientalista, antes do Lutz, ele já já estava estava. atuando. A gente tem Isso que tem dar toda uma história. O toda- Cássio, que anda por aí, Cássio Rabuski, onde é que está o Cássio? O Cássio fez o TCC dele de História, que ele é formado em História, com um pouco da trajetória do Carneiro, né? Um grande ambientalista, falecido faz pouco tempo, né? Pai da Andréia, a gente é amigo, nosso amigo, grande amigo, ambientalista, que em 2002 então foi criado em homenagem à sua trajetória incansável em prol da natureza no estado. Era uma pessoa que a gente ia para a feira, aquela feira aqui é a feira do José Bonifácio. Ele sempre entregava, chegava lá, Braque, vem cá, eu tenho uma notícia para dar, ele dava para todo mundo, entregava material, sempre tinha uma história. Né? Então, aqui é um espaço especial que eu não conhecia, pessoal, eu conheci quando, agora depois que falaram da extinção da fundação, eu trouxe os alunos aqui e disse, mas vem cá, é isso aqui mesmo, tem tudo a ver, né? Então, imagina extinguir a Fundação Zoobotânica e com toda a história que ela tem, inclusive com esse marco desse local aqui que representa, não sei se o pessoal do Jardim Botânico pode falar um pouco mais. Esse espaço aqui ele foi criado um pouco antes da homenagem. Essa aqui é a homenagem, foi quando ele fez 80 anos, né? Foi em dezembro de 2002. Mas esse espaço aqui foi criado porque a gente seguido coletava uma espécie que era rara, né? Na época até a gente não tinha ainda a lista oficial, mas a gente coletava espécies raras, espécies que eram endêmicas, que eram do Rio Grande do Sul, e a gente não tinha onde plantar, porque não tinha nenhuma área que fosse adequada, né? E aí, de vez em quando, mas o que essa planta está fazendo aqui? Mas precisava plantar em algum lugar, né? Plantei aqui, precisa de sol, então ela está... Então a gente criou uma área que a gente pudesse plantar plantas que fossem raras, endêmicas e ameaçadas do Rio Grande do Sul. Foi com essa intenção, né? Não foi pensando ainda na lista de ameaçados, porque a gente não tinha na época que a gente criou. Não é assim, me parece. Ó, pessoal, tem os frutinhos no chão, ó. É uma euforbiácea? É uma euforbiácea. Esse frutinho, na verdade, tem quatro conjuntinhos, né? É um fruto tetracoca. Isso aqui agora é filantácea. O nome popular é sobragiranda. Esse aqui é a árvore de dossel de floresta. Não é muito comum, mas também não é muito rara. E tá na lista de ameaçadas, deixa eu ver aqui.
Alguém sabe qual é a categoria dessa planta em perigo? Margaritária filantace. Alguém tem a lista? Atlântica, né? Acredito que é em perigo. Acho que fui eu que avaliei ela. pH aí. É aqui. Essa perigo. também é uma... Em perigo. É onde é o final da distribuição dela, porque ela é rara, né? Ela entra na bacia dos sinos. E é uma árvore de dossel, tá, gente? Uma árvore do teto da floresta. Tá? Uma árvore de porte intermediário. Ela vai até a bacia dos sinos, esse é o limite dela. Na Campo Bom ainda tem bastante dela, em algumas áreas tem bastante. Tá? É uma árvore muito bonita, uma árvore ornamental, boa para arborização de espaços grandes. Tá? E essa característica as pessoas não pensam, às vezes, a população em geral tem uma visão ruim, elas acham que fruto é sujeira, né? Folha é sujeira. Então essa planta ela perde as folhas, uma característica ruim, mas os frutos são secos, né? E são pequenos, então é uma árvore muito própria para arborização. Aí em espaços mais amplos. Sombra, né? Uma sombra bonita. Na época do inverno ela perde as folhas, daí ela então tem como receber sol na casa ou em ambientes que precisam de sol. É uma planta muito boa para arborização. Isso aqui é uma planta endêmica, tá, pessoal? Só tem no Rio Grande do Sul, não tem registro para nenhum outro lugar. Talvez isso no Uruguai, mas até hoje só foi colocado no Rio Grande do Sul. E, Erythrioxylum substriatum. Essa aqui é a placa, pessoal. Aqui várias plantas, vocês podem olhar a placa e copiar aqui. Né? É um cocãozinho de beira de mata. Isso aqui tu coletasse ali? Oi? Tu coletasse onde? Lá no sul, né? Capão do Leão. Capão do Leão. Eu coletei também um indivíduo disso aqui lá na bacia do rio Ibicuí. Então a distribuição dela é mais a metade sul, assim, um eixo, né? Vai até a metade do Rio Grande do Sul. É isso aí. E uma planta muito pouco conhecida, difícil de ser vista na natureza. O Braque estava mesmo falando que ele nunca viu na natureza. Agora acredito que a grande maioria dos botânicos nunca viu na natureza, porque é uma planta difícil de encontrar mesmo. Ela é muito rara, endêmica e rara. As duas coisas. E ameaçada. Tudo. Qual é a região? Foi coletado lá na metade sul do estado e eu coletei mais pro oeste, lá na bacia do rio Ibicuí. Em Manuel Viana. Coletei ela. Mas bem maior que isso aqui daí. É um tronco, mais ou menos isso aqui de grossura. A flor, ó. Planta ornamental. Lembra muito a extremosa, da família da extremosa que no verão floresce na cidade, é cor-de-rosa, essa aqui é branca. E a nativa, bom para vender. porque a extremosa é índica, né? Laje extrema é índica. É uma planta bem restrita no Rio Grande do Sul, essa planta. Bem restrita mesmo. Só lá no noroeste do estado. Pessoal, eu até falo rapidamente da efedra. A efedra, pessoal, como é o caso da iodina, outras plantas de ambientes mais paleoclimaticamente, ambientes mais arenosos, de um clima mais seco, porque a última glaciação, há cerca de 10 mil anos atrás, nós tínhamos um clima mais seco e mais frio. Né? Provavelmente essa planta, com o clima atual, ela esteja perdendo espaço e ela tem o limite. A gente viu muitas espécies aqui, que o Martin falou e tal, o André também, que são da Mata Atlântica, floresta umbrófila densa, e essa aqui, ao contrário, é uma planta que tem o seu limite setentrional, digamos assim, o limite norte, justamente aqui no Lami, aqui no Guaíba, entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Então a gimnosperma, nós temos 4 espécies de gimnospermas, sendo que 3 dessas gimnospermas estão ameaçadas de extinção. E deve ter, as outras 2 estão por aí também, né? Isso aqui do lado, ó, é um guatambuzinho, não sei como é que é Ari, como é que tu chama o nome popular? Guatambu mirim. Guatambu mirim, tá? Os guatambus é gênero Aspidosperma, né? São plantas assim que é fácil, porque sempre tem os raminhos lenticelados, que são as marquinhas, né? São as lenticelas. E as folhinhas são quase sempre agrupadas na ponta do ramo, tá? Tem látex, tá? Esse aqui é Aspidosperma rideri. E assim, a maioria dos aspidospermas são árvores de grande porte, muitas vezes emergentes na floresta. Tem o teto da floresta, o dossel, estão para cima do teto da floresta, são árvores emergentes de grande porte. Essa aqui é uma arvoretinha, um arbusto arvoreta, né? Mas por que essas plantas são emergentes a maioria? Porque elas têm frutos secos, que têm sementes saladas e o vento que dispersa. Então tem que ter um ambiente aberto, por isso elas emergem para fora da floresta para poder dispersar
as sementes. E essa aqui, por ser de pequeno porte, a gente já pode deduzir que é de ambiente aberto. Né? Não pode ser um ambiente fechado, porque senão não consegue fazer a dispersão pelo vento. Esse aqui é de ambiente aberto, né? Foi colocada só aqui em Itapuã, eu acho que, e em Nova Petrópolis também. É uma apocinácea, pessoal, ela está na lista aí. É uma planta rara na natureza, bem rara. E muitas dessas espécies na primeira também dá folha pra aí. comprar ali no viveiro aqui do jardim. Sim, é verdade. Não está na lista de ameaçadas, mas aqui no estado ela ocorre em 2 ou 3 municípios, lá na região de Marcelino Ramos, Machadinho, tá? E é uma lista que é uma espécie que certamente vai entrar na próxima lista de ameaçadas. Tá? Certamente vai entrar, porque é muito restrita a localização do estado. Tá? Mircea undulatus, tá? Planta bonita, planta de floresta. Aqui é um arbusto arvoretinha, também está na lista de ameaçadas, se chama Castela tweed, tá? Nome popular romanzinha, tá? Isso aqui é um arbustinho, arvoreta espinhosa, muito típico lá das missões, tá? Mas é uma planta que não é comum de encontrar, onde tem mais, mas não é muito comum. Então entrou na lista de ameaçadas como em perigo. Espinhentíssimo. Tá? Aqui tem uma outra planta interessante, ó, que não está na lista, eu acho, tá? Mas certamente vai entrar. Isso aqui é uma planta que no Brasil só ocorre no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foi coletada uma única população, num município do estado só, tá? E certamente é uma planta que vai entrar na lista de ameaçadas também. É uma planta de ambiente muito restrito, assim, um ambiente rochoso, meio arenoso, tá? De encosta e ameaçada por empreendimentos hidrelétricos. É Sebastiania subsessilis. Essa espécie quem achou foi o Ari, tá? E não está nem registrada para o Rio Grande do Sul. A ameaçada é um podocarpus, não é o podocarpus do Planalto, tá? Não é o podocarpus que tem na Serra do Sudeste, é um podocarpus de Mata Atlântica, de floresta ombrófila, de mata paludosa, na verdade, tá? A distribuição é de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. E essa planta aqui é realmente ameaçada de extinção, porque ela ocorre nessas matinhas paludosas, né? Florestas paludosas do litoral norte. Só tem em Morrinhos do Sul, Mampituba e Torres, tá? É bem restrita no estado. E praticamente quase todas essas áreas foram convertidas em plantio de arroz, né? Porque essa planície é onde é que é próprio para plantio de arroz no litoral norte. Então, uma planta realmente rara na natureza aqui no Rio Grande do Sul. E pelo hábitat ser muito ameaçada, ela é realmente, não sei que categoria ela está, mas deveria estar em criticamente... tem que estar na categoria certa, isso aqui é realmente criticamente ameaçada de extinção. As espécies do gênero Butia, tá? Elas são plantas de ambientes abertos, certo? Então assim, vocês não vão encontrar Butia dentro de floresta de espécie nenhuma. Se vocês encontrarem, é porque a floresta cresceu sobre o campo. Ok? São plantas que só regeneram em ambiente aberto, e como as pessoas põem fogo ou põem uma carga animal, tem um pastejo superior que a área comporta, o gado come, as folhas são palatáveis para o gado. Então assim, não se regeneram, tá? O que existe, pouco se regenera, por isso todas as espécies são ameaçadas. Então tem espécies pequenas, né, como o Butia lalemante, que é lá do oeste do estado, tem o Butia vitec, que é endêmico do centro do estado, tem o Butia odorata, que tem toda a planície litorânea, também vai um pouco para dentro da Serra do Sudeste, até o sul do estado. O Butia catarinense, que é endêmico de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, só da planície litorânea, que é esse butiazinho que vende ali em Laguna, quando vocês passam para Santa Catarina, tem esse pessoal com saquinho ali, com um butiazinho pequenininho, é o Butia catarinensis. Então são vários, tem Butia exilata, que é um butia lá endêmico das Missões. São todas as espécies ameaçadas, tá? O Iataí, que é lá do oeste, né? Palmar de Coatepe também tem uma populaçãozinha nas Missões lá. E o Paraguariensis, que é da região dos Areais lá, tá? Que é muito ameaçado. É só uma pequena população que existe ainda, que é uma espécie de ambiente mais do Chaco, tá? Mais para dentro, parte seca daí. Então esses são os butiás. Aqui tem várias espécies com plaquinha, né? Tem o Butia Iataí, o odorata, o Eriospata, que é do Planalto, que é o butiá típico do Planalto. São as espécies que a gente tem aqui no estado. Todas ameaçadas de extinção, tá? Ou em perigo ou criticamente em perigo. Por que estão ameaçadas, pessoal? O hábitat delas é um ambiente aberto. Os ambientes abertos foram convertidos em plantio de, ou seja, soja
ou arroz, enfim. Então, e não se dá importância para campo, né, ou áreas abertas. No caso, os butiazais não são necessariamente uma vegetação de campo. É o que a gente chama de uma vegetação savanoide. Ela, digamos assim, ela tem uma estrutura que lembra uma savana, mas nós não temos clima de savana aqui. Tá? Então, aí, geralmente, esses butiazais, como o próprio aqui o Martin falou, né, eles têm populações de espécies distintas, às vezes encravadas em determinadas regiões, né, e a regeneração do butiá é praticamente nula, porque ele, digamos assim, quando nasce no campo, o próprio gado também vai comendo as gramas e acaba interrompendo o crescimento das plântulas, que levam muito tempo para crescer. Butiás como esse, né, ali devem ter uns 20 anos ou mais, né? É só a gente contar ali, ó, é uma folha por ano. Dá pra gente fazer essa conta. Elas devem ter o quê? Uns 20 anos? Sim. Número de registro, não são plantas que simplesmente a gente ganhou, comprou, sei lá o quê. São plantas que foram coletadas na natureza por pessoas especialistas que sabem identificar, foram bem identificadas corretamente. E tem todo esse registro de local de coleta, o ponto que foi coletado, o nome do coletor, é como mesmo um registro de herbário de museu. Assim. Aqui, ó, tem um butiá lá do Coatepe, da região arenosa do Guaraí. Então vejam bem a diferença de um butiá primitivo aqui do Jardim Botânico e um butiá dos campos de cima da serra. Então só nessa visão assim as pessoas já podem assimilar como é diferente um butiá do outro. A quantidade de folhas, a coloração. Cara, vocês opinam aí, o que é? Isso é pomária. Mas ela Não está na lista. Não está na lista. Mas ela De campo, né? Planta pouco comum. ela é nativa. Nativa, maravilhosa, vermelhona, de campo. Mas aonde? Eu nunca vi essa planta. Na região central, depressão. Ocorre no Uruguai. Também é daquele contingente pampiano-chaquenho, tá? Com ocorrências, o limite setentrional seria, o limite norte dessa distribuição seria aqui em Porto Alegre. Ocorre no Morro da Polícia. Em Porto Alegre ela só foi encontrada no Morro da Polícia, tá? Mas ela é razoavelmente, digamos assim, encontrada, não vou dizer que seja abundante ou comum, mas ela é encontrada em vários locais, vários municípios do bioma Pampa, mais ao sul, e no Uruguai até ela se torna mais frequente. Ela também, a Coletia paradoxa, está na lista flora ameaçada, família Rhamnaceae. Rhamnaceae, tá? Isso aqui que vocês estão vendo não são folhas, tá, pessoal? Isso aqui são ramos, tá? Que nem cladódios de cactáceas, né? E as folhas, elas são folhas muito pequenas, então é chamado de quina cruzeiro. É? Pinhosas. Não, aqui é flores, é flores. São botões de flores, tá? Então é uma planta interessante, ela tem um aspecto assim, como talvez cerca-viva também poderia ser aproveitada, né? Essas plantas, elas estão configurando aqui um espaço temático, né, de plantas de uma região típica do estado. Infelizmente, 99% das pessoas que vêm aqui não conseguem identificar isso. Então, claro que às vezes um próprio folheto poderia, mas esse trabalho de você identificar tematicamente os espaços do Jardim Botânico é um trabalho de educação ambiental também, um trabalho que vem sendo feito aqui pela Fundação, pelo Jardim Botânico, mas que precisa de mais gente, porque as escolas que vêm para cá, os professores, estão despreparados. Então seria muito importante trabalhar com professores para que eles consigam entender esse significado, que um jardim botânico não é um amontoado de planta, de árvore, de erva. Não, elas também têm espaços temáticos muito bem configurados e que têm significados distintos, e isso, digamos assim, corresponde a uma cultura que a gente tem que colocar no dia a dia, inclusive nos governantes que querem hoje extinguir com o Jardim Botânico e com a Fundação Zoobotânica. Ela está na lista? O quê? Amélia Rubiácea? Não. Eu acho que deveria entrar, mas isso fica como... Mas Rubiácea é uma família que não foi totalmente então, avaliada. Tem muita coisa da picando. Viu, pessoal? Aqui corresponde, então, uma planta que faltam especialistas nesse grupo, Rubiácea. Então, elas não foram incluídas porque, muito provavelmente, a gente que vai para campo, né, estuda essas plantas, acredita que elas têm uma região
de restrição, provavelmente entraria. Ela teria todos os critérios visualmente que dariam condições para que ela fosse incluída na lista, mas precisaria ter especialista na área. Então nós precisamos também ter pesquisadores para complementar grupos que ainda não foram bem estudados e provavelmente essa lista ficaria bem maior, né, se tivesse esses pesquisadores. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, eu não sou do setor aqui, não sou do Jardim Botânico André, o Ari, que são, mas é só para vocês verem que todas as plantas têm uma etiqueta de identificação, um código numérico, que tem todos os dados dessa planta, porque isso aqui são coleções vivas, tá? Então tem procedência, data de coleta, quem determinou a espécie, a família, enfim, tem todas as informações relativas ao hábitat, tem toda uma ficha, como se vocês fossem no herbário, vocês vão pegar uma planta seca, tem todas as informações nessas coleções vivas também tem a mesma coisa. E essas plantas que estão aqui fora são a parte da coleção de cactáceas epífitas, né? Essa planta aqui que o Martin mostrou para vocês é uma planta que está criticamente ameaçada de extinção. É o Rhipsalis paradoxa. Tá? É uma cactácea, né? Também bem rara no estado. E qual é a área dela? É lá bem do noroeste do estado. Nordeste do estado. É da parte mais da serra ali, né? Aqui a gente tem a coleção de cactos do Rio Grande do Sul, que é daqui para lá, tá? Isso aqui que o Celso está fotografando não é a cactus do Rio Grande do Sul. Dali para lá, tá? A gente tem, se eu não me engano, porque essa coisa varia muito, 58 espécies das 65 que existem no estado, tá? Daqui para lá são uma coleção de suculentas, é uma coleção temática, né? Onde a gente tem várias famílias que têm o mesmo tipo de adaptação à pouca disponibilidade de água. Então é bem interessante, principalmente para o professor, né, quando quer dar aula, para mostrar que plantas que não têm parentesco, que são plantas que evoluíram em locais diferentes do mundo, né, em diferentes continentes, tem uma adaptação e uma evolução convergente. Aparentemente elas são muito parecidas, né, mas não tem parentesco. Aqui a gente tem uma pequena quantidade aqui de plantas que a gente usa para exposição, né, que são plantas mais interessantes, principalmente para exposição de plantas fascinantes, que é o Dia Mundial, né, que tem em maio. Assim, como é que começou uma coleção de plantas aqui no Jardim Botânico? E aqui, especificamente, o Jardim Botânico teve o apoio de um artista plástico, que nem brasileiro era, mas depois ficou naturalizado, que vocês conhecem algumas esculturas aqui em Porto Alegre, certamente nos açorianos, tem ali perto do Colégio Rosário também, tem escultura do Chico Stockner. Então essa pessoa, mesmo sendo um austríaco, proporcionou de uma certa maneira, para mim e para o Jardim Botânico, para mim especificamente, muita lida de campo, e para o Jardim Botânico conseguiu ficar com uma coleção de cactos. Muitas dessas plantas teve o apoio dessa pessoa. Era uma pessoa assim, que tinha uma certa dificuldade, era austríaco, mas em termos de cactos era assim, uma pessoa apaixonada. Isso começou lá por 76, 77, a gente tem registro de algumas plantas. Então, vejam bem, 76, 77 já faz cerca de 40 anos que a gente tem plantas vivas mantidas dentro desse ambiente. Então a importância de você ter uma estrutura com plantas permanentemente vivas para a sociedade é de uma grandeza assim ímpar. E se trata de tipos diferentes. Não se trata, por exemplo, assim, esse é mais bonito, vou fazer uma coleção, vou encher uma estrutura porque vai chamar atenção, vai ser uma coisa de exposição. Não, a coleção tem um outro foco, é a parte mais científica. Então aqui eu deixo vocês liberados aqui para ver essa coleção de plantas, e a variedade é muito grande, e tudo dentro de uma estrutura de cerca de 300 metros quadrados. Como é que é o nome desse pesquisador de cá? Esse era um colecionador, era um artista plástico, Chico Stockner. Esse módulo faz homenagem a ele. Essa aqui que está em flores, não é? Gimnocalística. Ela é Serra Sudeste? Sim.
secos, esse chumaniana e esse varas. Então, dando uma pode ser chumaniana e os dois grandes lá, o varas. Claves secos, paródia chumaniana e os dois grandes lá, paródia varas. Varas. Esses grandes foi coletado onde? Foi na região de Lajado, assim. De Lajado. E isso existe? Eu não saberia dizer como é que está as condições, mas uma planta assim que tem muito valor em termos de floricultura ou de colecionador. Vejam bem que é uma planta assim que pouca praga, pouco problema tem. E esse aqui recentemente, quando nós fizemos uma troca de embalagem, eu usei umas fraldas, vamos dizer, uns lençol, um travesseiro, colchão, para abraçar essa planta para poder trocar. É uma operação assim daqui. O que vale muito são essas quilhas e os espinhos, aparentemente. Uma peça de museu que tem valor é assim, uma peça que esteja em canto perfeito. Uma peça sacrificada, danificada, machucada, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, está faltando um dedo, está faltando um braço, não cuidou direito e assim por diante. Então, a gente tem esses cuidados quase que diários, para dizer semanais, mas faz parte de alguém que cuida disso. E é muito difícil fazer a multiplicação das espécies, das caritáceas? Sim. Por exemplo, aqui assim, ó, se alguém vier aqui e me dizer assim, eu vou coletar sementes daqui, eu vou dizer assim, provavelmente não vai ter a mesma espécie. Há um potencial muito grande de insetos diversificados que giram em torno da mesma cor. Então, o problema de cruza pode acontecer. O que acontece aqui que a gente faz em geral é de indivíduos. De fragmento, de ter filho, coisa assim. Produção vegetativa, broto. E por exemplo, ali, ó. Sim, um brotinho, né? Como é que é teu nome? Cássio. Cássio, olha só, atrás do Cássio aí, pega um ali, por favor. Esse pretinho aí, isso. Olha só, aqui nós tivemos na natureza, no local, como o Márcio falou muito, de ambiente, a região de local dessa planta, e por sorte coletamos algumas sementes. Então lá, a chance de ter a planta com a garantia da espécie é bem maior. E eu fiz uma produção de mais de 100 indivíduos da mesma espécie, porque a gente não tinha dessa espécie aqui. É paródia arnostiana, Dom Pedrito. Então aqui tem outros exemplos, ó, eu gostaria que vocês pudessem visualizar. Assim como eu falei antes lá dos chakras, depois assim, a gente enxergar ao nível de cada um. Olha só, isso aqui também assim, isso vai ser incorporado à coleção, mas são plântulas que foram coletadas sementes no local de origem. Então a chance de ser a espécie mesmo é grande. Agora, se coletarem aqui, a abelhinha pode ter visitado mais do que uma planta, aí eu não sei. Pode dar híbridos? Sim, pode. Interespecíficos, Sim, intergenéricos? É uma coisa que eu não costumo fazer isso. Melhor que fazer reprodução vegetativa, então. Isso. Sempre o ideal é sempre um brotinho. Uma célula. Uma célula? Ah, é? A gente vai aqui não nasce, né? Se tirar aqui, pode utilizar. Plântulas, digamos assim, que são relativamente, o tamanho é pequeno, só que a flor ela é proporcional ou maior do que o corpo da planta mãe. Então vocês imaginam, tá assim, vai dar um tubo um pouquinho maior. Alguns dias, 1, 2 dias, algumas horas no dia. Uma planta espetacular. Frailea é o gênero dela. Existem acho que umas 2 espécies aqui no estado. Qual é aquela aí? Acho que é asteroide. E aqui, então aqui ó, recebe o grampinho, o brinco, uma maneira da gente tentar garantir a identidade da planta. É assim, mesmo estando dentro dessa estrutura. Então as visitas aqui são guiadas em parte por causa dessas instruções e os cuidados. Isso aqui é uma paródia gaúcha, ou seja, um cactus gaúcho, e recentemente foi descrito. Então veja bem que a surpresa, a natureza volta e meia nos brinda com alguma espécie que esteja ali esperando a chance de algum entendido, pesquisador, curioso, que vá atrás das plantas. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Essa é a paródia gaúcha. Paródia gaúcha. Vocês têm mais outros exemplares? Aqui tem um outro. É. A gente não tem muitos indivíduos da mesma espécie. Isso é uma característica.
Cada colecionador tem um tipo de jeito de ter os seus bens. Eu acho que a gente poderia então finalizar, né, agradecendo também a Andréia, o Martin, o Ari, a Priscila, a Joselma que está aqui, outros tantos que talvez eu não tenha visto, pessoal e que eu acho que essa atividade ela tem que continuar para falar com a direção da Fundação e com o Jardim Botânico, dizendo dessas demandas e até tentar percorrer com eles e com vocês para que esse tipo de percorrido que a gente fez eles não fizeram. Convidá-los oficialmente pelo sindicato para que eles tenham o conhecimento da importância do trabalho. Instigar ao máximo esses diretores para que eles sintam que tem uma sociedade que está cobrando, que está vigilante e que o Ministério Público também está de olho no que é necessário ser feito aqui. Não só do descaso e da forma que está sendo imposta aqui de uma extinção de um trabalho essencial, mas também da maneira com que está sendo tratado não só a coleção, mas as pessoas, né? As pessoas estão sendo destratadas aqui propositalmente para mandá-las embora, né? Então é uma prática que eu diria, muitas delas são práticas de assédio moral. O assédio moral dentro do serviço público ou em qualquer tipo de serviço é considerado como crime, tá? Tem que ser enquadrado, eles têm que saber disso, tá? Mas antes nós vamos chegar no bem, né? Vamos tentar, né, Sérgio? Convidá-los para conversar sobre a importância e, quem sabe, até chamar juízes, né? A Associação dos Juízes que fez aquela carta em defesa da Fundação Zoobotânica, juízes federais, convidar esses juízes federais para vocês apresentar, fazer esse percorrido e que os diretores, o presidente da Fundação e o diretor de Jardim Botânico possam estar juntos para explicar para os juízes o que é feito aqui.